Bom dia, meu irmão, minha irmã, meu amigo, meu prezado, graça e paz de nosso Senhor Jesus seja multiplicada em cada coração neste dia. Deus te abençoe. Mais uma vez, gratos ao nosso Deus pela sua graça e misericórdia que sustenta cada um de nós. Mais um descanso e mais um dia para o labor, para a luta do dia a dia. Que Deus te abençoe ricamente. É o desejo do meu coração para você, para encararmos a realidade do dia a dia, com fé, com paciência, com alegria no coração, com gozo, nada de irritação, nada de mau humor. Isso atrapalha o dia, deixa você mal com o seu amigo de trabalho, a companheira de trabalho. Sorria sempre, seja alegre, sorridente, para que possamos alegrar o nosso companheiro e a nossa companheira e assim recebermos alegria em nosso coração. Que você seja sempre uma pessoa alegre, de verdade, verdadeiramente, não um sorriso fabricado, mas um sorriso verdadeiro, espontâneo. Isso rejuvenesce a sua face, deixa você mais bonito, e cheio da graça de Deus. Que Deus te abençoe, onde você estiver. Vamos meditar nesta manhã mais um pouquinho sobre a palavra de Deus, no qual disse o Senhor Jesus, em João 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o que é verdade? E no que é que estamos presos? Para haver uma liberdade tem que haver um prendimento. O que é que nos prende? Mas também o que é verdade? Então, verdade, podemos ter uma definição do que é verdade, que é tudo aquilo que é visto, sentido, interpretado dentro da realidade de cada indivíduo. Então, o seu dia a dia, a sua vivência, aquilo que você vive, que é verdadeiro, que é correto, que é digno, que é sincero, isso faz de você uma pessoa verdadeira, o seu verdadeiro caráter, um caráter de bondade, um caráter de amor, um caráter que respeita. Quando você procede desta maneira, as pessoas dizem, aquele ali, aquela ali, é uma verdadeira pessoa. Isso é um verdadeiro ser humano. Então, conhecendo a realidade, conhecer o que é esta verdade, hoje, então, no tocante à palavra de Deus, o que é a verdade? Jesus estava diante de Pilatos, Você sabe, você conhece a morte, a ressurreição, mas antes que isso chegasse, ele estava diante de Pilatos, sendo interrogado. E o próprio Pilatos, você vê como um governador ali, ele perguntou ao Senhor Jesus, que é a verdade? Então, disse-lhe Pilatos, que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ter com os judeus. E disse-lhes, não acho nele crime algum. Por que não achava nele crime algum? Porque a interpretação da vida dele, o que ele estava manifestando, a realidade do que ele estava fazendo ali, o propósito que ele estava vivendo, estava tudo correto, estava tudo perfeito, então não havia crime nele algum, não havia nada de errado que o pudesse incriminar. Então, diante do que Deus propusera a realizar, por meio de nosso Senhor Jesus, então aquele grande homem ali, Pilatos, bem estudado, governador, e perguntando o que era verdade. Então aquilo deixou ele, a presença do Senhor Jesus, o deixou confuso, porque ele não conhecia a verdade.
E talvez isso pode ser um fato, espiritualmente falando, que vem ocorrer dentro de nós e nós não sabemos o que é verdade. Agora, esta verdade que nós buscamos e anunciamos, da qual é o Senhor Jesus Cristo, muitas das vezes interpretada, anunciada, não muitas vezes na veracidade da palavra de Deus, dentro daquilo que é real, que deve ser manifestado a cada indivíduo. Então precisamos conhecer esta verdade. O próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora precisamos conhecer o que é esta verdade. Você sabe que a palavra escrita de Deus é a verdade para cada ser humano. E esta verdade, ela foi apagada, ela foi retirada do coração humano desde que o homem entrou em pecado. Então, assim, Deus sempre falou com seu povo através de profetas, como você sabe. Deus usou grandes profetas, falando com o povo, corrigindo o povo. Você pode olhar o grande profeta libertador, que era Moisés, que Deus enviou ao Egito para tirar o povo de uma escravidão de trabalho, uma escravidão que aquela sociedade egípcia colocava sobre Israel, massacrando eles, chicoteando. E eles lamentaram, e Deus mandou o profeta ali para guiá-los a uma terra na qual Deus já havia dado a eles, onde eles tinham a liberdade do trabalho, a liberdade de viver o culto verdadeiro a Deus, adorar a Deus verdadeiramente. Mas essa verdadeira adoração só encontrava em uma verdadeira terra, e essa verdadeira terra era Canaã, a terra que Deus havia destinado a seus filhos, aos filhos de Israel. Então, eles haviam descido no Egito e ali ficaram escravos, porque saíram da sua pátria lá e não regressaram. Então foram escravizados por mais de 400 anos. E Deus enviou o profeta libertador. Mas há algo interessante que aconteceu quando Moisés os libertou. Eles começaram a sua caminhada em volta à terra prometida, chamada Canaã. Mas também algo ruim estava acontecendo no coração daqueles homens. Talvez muitos sentiu amargor, queria ficar mesmo no Egito. Começaram a murmurar, a reclamar da situação, a maldizer, né? Quantas vezes as coisas não dão certo para nós porque começamos a amaldiçoar o trabalho que temos, comecemos a falar mal do patrão que Deus colocou sobre nós, onde você trabalha e ganha seu pão. Isso torna o dia a dia de nós uma escravatura dentro de nós mesmos, onde vivemos, né, uma realidade na qual nós trazemos para dentro de nós uma realidade de tristeza, de angústia, porque começamos a reclamar. E isso traz o descontentamento e você vive uma vida descontente de tudo. Então isso te entristece, faz mal para a sua pessoa e isso nunca deixa a pessoa aproximar-se de Deus. Isso tem que ser quebrado de dentro de nós, mas para isso precisamos conhecer a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus nos ensina que precisamos ser cheios de bondade, de amor, de paciência e outras coisas que é um fruto que faz a nossa vida ser mais amável,
ser vivificados por Deus, no qual traz a presença de Deus dentro de nós. Mas sem reclamações, grato a tudo, contente com o que tem, né? Se nós pensássemos, a vida é tão boa, você quer morrer? Ninguém quer, né? Queremos viver alegres, principalmente felizes. Felicidade é o que você proporciona dentro de você mesmo. Se você decide ser feliz, não importando as circunstâncias, a felicidade é viver, é amar. Se vivemos em amor com a família, vivemos em comunhão com os amigos, no trabalho, aquilo lhe proporciona um verdadeiro amor, aquilo lhe proporciona paz, né? Então é isso que nós precisamos. Então os filhos de Israel saindo, começando a murmurar, e até mesmo tendo, muitos tiveram que morrer. Muitos tiveram que morrer no deserto, não podendo chegar na terra da liberdade. Eles sabiam que ela existia. Eles estavam caminhando para lá. Mas as suas preocupações, as suas reclamações, o descontentamento não os deixou ir para lá. O que eu quero dizer, porque é a mesma coisa, vamos pensar hoje como fazer uma aplicação como o céu, sendo o nosso Canaã, nós estamos de regresso, né, para o céu. Nós sabemos que nós vamos morrer, vamos cruzar um rio, vamos atravessar para chegar ao outro lado, no qual é a vida eterna que nós almejamos e desejamos em nossos corações, não é verdade? Você deseja isso, eu desejo isso. Nós pensamos na vida eterna. A vida eterna é o prosseguimento desta vida que nós temos aqui. E para chegarmos lá do outro lado, precisamos estar conscientes que nós aceitamos Deus aqui. Nós não vamos chegar na morte, encontrar Deus e a partir dali que nós vamos ter uma decisão para ter vida eterna. Não. Então precisamos conhecer esta verdade. Se você abrir o seu coração e puder entender isto neste momento, então a verdade começa a libertar você. A verdade traz o conhecimento vem à nossa consciência daquilo que está errado, então você começa a consertar aquilo que está errado. Então Deus começa a ajustar a nossa vida com a sua palavra. Então este é o conhecer a verdade, é conhecer a palavra de Deus. E para conhecer a palavra de Deus, como é que nós a conhecemos? Dissemos ontem, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Atos 10, 47, né? Está escrito isso, então, a fé no ouvir a palavra de Deus, não pensamentos inventados por homens, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, tudo nós temos que avaliar com a Bíblia. Você que é um crente, você que é um cristão, você que, mesmo que não está servindo a Deus, mas você sente que Deus está no seu coração, você proclama que é um filho de Deus. Você conhece a Bíblia? Você conhece a verdadeira realidade dela? É essa realidade que nós precisamos conhecer. E quando nós conhecemos, ela se torna verdade em nós. Então, esta palavra de vida e de verdade, Deus a interpreta dentro de cada indivíduo. E quando ela é interpretada em nós, ou vivenciada, vivificada em nós, por Deus, então nós somos os filhos de Deus, vivendo uma realidade diante do nosso Criador. Cada pessoa como indivíduo. Eu não posso viver uma vida cristã para você, você não pode viver uma vida cristã para mim. Nós temos que tomar esta vida cristã e vivê-la automaticamente individual. A salvação é individual. Como é que eu sou salvo? Mediante a fé ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mediante esta fé, eu tomo ele como a verdade.
Então eu passo a conhecer a verdade. O que é verdade? Jesus disse, eu sou a verdade. Para muitos tem se tornado confuso. Há um pensamento religioso, faccioso, para tirar a visão espiritual do homem. Mas Deus trabalha com cada indivíduo, com cada pessoa, seja homem ou mulher, criança, que Deus trabalha, Deus esclarece. Como é que Deus esclarece? Quando você pode crer, quando você pode ouvir a palavra de Deus com bom grado. Isto é, ter gosto, alegria em ouvir a palavra e dizer isto é a verdade. E quando isso chega ao nosso coração, isso começa a mudar os nossos pensamentos e atitudes. Por que começa a mudar pensamentos e atitudes? Como eu disse já no princípio, né, o pecado trouxe um esquecimento na mente humana. Quando o homem pecou, Deus deixou o homem, e quem passou a imperar na vida do homem foi Satanás. Quando ele trouxe a queda lá no Éden, foi isso que ele fez. Quando Adão e Eva desobedeceu a palavra de Deus, Deus deixou de ser o governo de Adão e Eva. Então, quem passou a ser o governo? Então, ali passou a ser Satanás. Por isso, a vida do homem veio sendo cheia de pecado. Então, Deus se propôs, ele disse que ele salvaria o homem. Então, Deus se materializou, Deus se tornou homem, conforme ele disse em sua palavra, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Então Deus se tornou um de nós. Quando ele se tornou um de nós, ele era aquele homem chamado Jesus, o qual, como homem, ele morreu por mim e por você, para manifestar esta verdade e para que por ela nós conhecendo ele, que é a vida eterna, não é isso que o Senhor Jesus expressou? Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a vida eterna, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele deixou expresso tudo o que ele é. Então nós precisamos chegar ao que é verdadeiro. Deus é verdadeiro, Deus não é três pessoas, Deus, ele tem uma pessoa. Na verdade, nós sabemos, né? Você sabe, você é um leitor da Bíblia, um leitor da palavra de Deus, e você que não lê, mas sabe também, diz Jesus, é Deus. Então vamos ver a palavra, ele disse, a palavra de Deus disse, São João 8,44, diz, Deus é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e verdade. Então, se Deus é Espírito, ele não é uma pessoa, ele é Espírito. Como é que eu posso afirmar que há três pessoas na divindade celestial, ou seja, na divindade onde o nosso Deus Criador declara em sua palavra que ele se fez carne e habitou entre nós? Então, quando ele se fez carne, então ali nós temos a pessoa de Deus. Nós temos o corpo, o templo, né? Que disse Paulo que Deus não habita em nada feito por mão de homens, né? Em templos feitos por mão de homens. Mas então ele criou um corpo para si. Este corpo foi chamado Jesus Cristo. E neste corpo, o grande Espírito, que é o Espírito Santo, né? Você crê que ele é o Espírito Santo, aquele Espírito Santo que desceu no Pentecostes, é o que estava habitando em Jesus, o templo de Deus, o qual foi o sacrifício por nossos pecados e morreu por nós para santificar, tirar a nossa culpa do pecado, o pecado original lá, cometido por Eva e Adão, e agora que em Jesus Cristo, quando ele morre e se entrega por nós, para tirar este pecado de sobre a nossa vida,
trazer a santificação dele e automaticamente nos tornar templos de Deus, né? Então, como Jesus era o templo, a habitação do Altíssimo, Deus habitou nele e fez uma obra de salvação, de redenção. E ao fazer isso, Deus proporcionou para nós o perdão para os nossos pecados, a limpeza para a nossa vida, a limpeza daquilo que é errado, que é pecado, que Satanás impôs sobre nós, nos escravizando, né, como ele fez com o povo no Egito. E tudo isso que Satanás impôs através do pecado, então através do Senhor Jesus, esta libertação, o perdão para os nossos pecados, a santificação, para que Deus possa fazer morada em mim, em você. É isso que nos torna verdadeiros cristãos. É isso que nos torna pessoas verdadeiras, porque quando isso acontece, você procura o máximo para ser uma pessoa de bom caráter, de bom proceder, de uma boa índole, vivendo com gozo, alegria e paz com todas as pessoas. Então isso é Deus vivendo através do meu e do seu coração, mostrando que Ele é o Deus eterno e que vive em seres humanos mortais. É isso que nos colocará na vida eterna. Mas é nós tomando Deus aqui, é conhecendo a verdade. Conhecer a verdade e sofrer uma transformação. Né? Que transformação? Sermos convertidos. Convertidos como? É como disse o Senhor Jesus, nascer de novo. Nascer de novo é nós deixar todos os nossos costumes, que para Deus sempre, sem o conhecimento de Deus, os nossos costumes, é uma vida de pecado, uma vida errada. Mas quando podemos conhecer Deus, conhecer a verdade, isso traz Deus em nós e muda o cenário. Então, um exemplo, você sabe que você gosta de usar entorpecentes, gosta de usar bebida alcoólica, e você sabe que isso é morte. Né? A Bíblia disse que aquele que destrói o seu corpo, Deus o destruirá. Há tantas coisas que nós aplicamos em nosso corpo que destrói esse corpo. Automaticamente, então, nós seremos destruídos. Por quê? Algo que Deus criou para nós vivermos e Deus habitar em nós, nós começamos a aplicar aquilo que é gostoso, né? É bom, é satisfatório para a carne. Porque as pessoas gostam, ingerem bebida alcoólica, sabendo que aquilo ali proporciona a ele um mal. Como é que a pessoa usa o tabaco, sabendo que aquilo ocasiona uma morte maior ao seu físico? Então, muitas vezes, aquela desculpa, eu vou morrer mesmo, vou aplicar isso ou aquilo. Então, isso está declarando que ele é uma pessoa eternamente perdida. Mas quando nós reconhecemos que isso é verdade, a pessoa que é consciente, tem uma mente saudável, ele sabe que ao aplicar isso em seu corpo, isso vai fazer mal, então ele evita e deixa de fazer isso. Nós queremos o que é melhor para nós, não é verdade? Então, querendo o que é melhor, nós precisamos querer mais de Deus. Porque em Deus nós temos a vida eterna. Ele é o caminho. Então, conhecer a verdade libertará. Mas não adianta eu saber e não tomar aquilo. Se eu sei que eu vou passar em um lugar, em um caminho, e lá e tem um animal bravio e que vai me matar, eu não vou passar naquele caminho. Eu quero viver. Então, nós sabemos que caminhar nesse mundo sem Deus é caminhar num caminho para a morte. Mas para caminhar para a vida eterna, nós precisamos tomar Deus em sua palavra. E tomar Deus em sua palavra é conhecer Deus em sua essência. E quando ele manifesta o que ele é, nós aplicamos aquilo em nossa vida, então Deus vem e nos abençoa. Então assim Deus nos transforma. Que a graça de Deus possa nos alcançar. Te abençoar onde você está. Tenha sempre um pensamento correto, como eu disse, seja alegre, seja feliz, seja sorridente. Tem lutas, tem problemas?
Sim, todos temos, mas isso não impede o seu coração de ser feliz. Felicidade, ela está dentro de você. Como Deus está dentro de você, você sabe que você tem uma vida dentro de você, você sabe que Deus te criou, você sabe que Ele morreu numa cruz no Calvário para te salvar. Então você crê que é um salvo, e só isso deve proporcionar uma grande alegria em nosso coração. E no mais, você viver uma vida sorridente, de boa consciência com todas as pessoas, no trabalho, né? Em casa, com a família, seja onde for, isso fará felicidade em seu coração. Que Deus te abençoe, te dê um bom dia, um bom trabalho, um bom viver, sempre sorridente, sempre com a graça de Deus dentro do seu coração e você conhecendo esta verdade, que é Deus, numa forma humana, morrendo por mim e por você, Ele mesmo, para proporcionar a nós a vida eterna, a alegria eterna para cada um de seus filhos. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, que Deus te dê um excelente dia, abençoado, em tudo que você fizer. Bondoso Pai Celestial, neste momento eu uno a minha fé com a fé de meus irmãos, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo a voz do Senhor, a voz da sua palavra, para sermos abençoados, para chegarmos sempre ao conhecimento da verdade. A sua palavra diz que as pessoas ouvem sempre, mas não chega o conhecimento da verdade. Nós desejamos chegar ao conhecimento da verdade, Pai. E a sua palavra disse que só o Senhor pode esclarecer isso em nosso coração. Então nós rogamos esta manhã que o Senhor venha nos abençoar com a sua presença, com teu Espírito dentro do nosso coração, nos aconselhando, nos iluminando, trazendo graça, sabedoria, para viver entre as pessoas uma vida que agrada ao Senhor, uma vida correta, conforme a sua palavra nos ensina e nos ordena, Pai. O Senhor Jesus disse, aquele que me ama guarda as minhas palavras. Nós amamos ao Senhor. Então desejamos neste dia guardar a sua palavra em nosso coração, Pai, para não pecar contra ti e não fazer o que é contrário e desagrada ao Senhor. Muito obrigado pela vida, pelo lar, pela família, pelo trabalho. Abençoa os amigos no trabalho, em todos os lugares, Pai, na escola, seja onde nós estivermos, que a sua bênção nos guarde, nos proteja e se estenda a cada pessoa. Muito obrigado, Pai, que a tua bênção seja sobre cada um de nós. Nós te rogamos em nome do Senhor Jesus e te agradecemos, Pai. Amém. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Deus abençoe meus irmãos, minhas irmãs que estão me ouvindo, estão conosco nesta manhã. Irmã Verônica, bom dia, Deus te abençoe. Deus abençoe o irmão Hudson, Deus abençoe o vosso lar. Maria Helena, muito obrigado, Deus te abençoe, um abraço, minha amiga. Deus abençoe o seu trabalho, o seu lar e tudo que você fizer. Se tem mais alguém me ouvindo, Deus abençoe, um abraço a todos, tenham um bom dia abençoado na presença de Deus.